Bom dia, paz do Senhor Jesus, caros ouvintes da Rádio Palavra de Vida. É uma satisfação muito grande estar aqui mais uma vez com esse povo abençoado que vai morar no céu. Com a palavra de Deus que tocou no meu coração, espero que fale ao teu coração também nessa manhã de terça-feira, que se encontra no livro de Jó 42:2. A palavra de Deus diz assim: bem sei que tudo e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Deus sabe de tudo. Deus tem uma excelência tão grande para cuidar da minha e da tua vida que você nem imagina. Deus cuida de mim e de você nos mínimos detalhes. Quero estar mandando um abraço para o meu pastor presidente Valmir, para a pastora Jacimara, para o pessoal, meus amigos de Friburgo, Cordeiro, Cantagalo, Porto Velho do Cunha, Santo Antônio de Pádua, minha querida Itaocara, Laranjais, povo abençoado que vai morar no céu. Meus amados, meus queridos, você tem certeza de quem é Deus? Você sabe o que Deus pode fazer na minha e na tua vida? Você acredita que o propósito de Deus na minha e na tua história é muito maior e melhor que você já pensou e imaginou? Porque às vezes a gente vem com tristezas lá de trás, mágoa lá de trás, e acha que Deus não conhece no som dos nossos corações. Às vezes a gente acha que nossa vida não vai mudar, não vai melhorar, porque Deus se esqueceu de mim e de você. Mas nessa manhã eu quero levar uma palavra para o teu coração, que se encontra lá em Jó 42:2, que os pensamentos de Deus a meu e o teu respeito, se você tiver na posição que agrada o Senhor, não vai mudar. Muitas das vezes a gente quer bênçãos celestiais de Deus e está no caminho errado. Muitas vezes a gente quer agradar a Deus fazendo as coisas que nos agradam. E não é assim que funciona. Deus quer você pleno, Deus quer você totalmente ligado a Ele. E quando a gente se liga a Deus, nossa história tem um final feliz, porque operando Deus em nossa vida, quem impedirá? Esse mês agora, eu estou completando 6 meses trabalhando no hospital. Como tenho aprendido, meus amados, como tenho aprendido, como tenho visto pessoas precisando de uma palavra de Deus, pessoas precisando de um abraço, pessoas que estão sem esperança, pessoas que o médico, a medicina humana já decretaram um ponto final na história de várias pessoas. Mas a última palavra vem de Deus. E o Deus de milagre, o Deus do impossível, quer dizer para você e para mim, nessa manhã: bem sei que tudo posso, e nenhum dos propósitos de Deus vai ser impedido na minha e na tua história. Porque muitas das vezes a gente, quando ouve uma palavra negativa, a gente acha que o fim chegou. Mas a palavra negativa não é a palavra do nosso Deus. Que nosso Deus tem palavra de esperança, palavra de amor, palavra de conforto para a minha e para a tua história. Mais ou menos um mês atrás, chegou uma mulher lá no hospital. Aconteceu até um fato engraçado. Eu perguntei qual denominação religiosa ela era. Ela falou que era desviada. Eu virei para ela e falei: ué, me falaram que Jesus é tão bom. Você lê a Bíblia, Jesus só fez coisas boas. O que Jesus te fez para você largar ele? Ela olhou para mim, assustada, espantada. Ela falou: não foi Jesus. Foi os membros da igreja, foi o pastor da igreja. Eu falei: ué, mas você vai à igreja atrás de Jesus ou atrás dos membros da igreja? Você vai para a igreja buscar, louvar a Deus ou cultuar para o homem? Ela olhou
para mim, meio atravessado, ela estava sangrando muito, e eu falei, enquanto você não conversar de Deus comigo, você vai em casa e vai voltar. Amados ouvintes, foi muito, como que eu vou falar? Interessante, porque a mulher levou alta, uns 40 minutos, a mulher voltou de novo para o hospital sangrando. Ela olhou para mim, voltei. Foi tratada, cessou o sangue e voltou. De novo, a terceira vez, depois de 1 hora e pouco, ela falou, fala o que você tem que falar comigo. Eu falei que Jesus quer que você faça a obra dele. Eu vou fazer. Ela falando assustada comigo, por quê? Nós precisamos falar que Jesus é bom, falar que Jesus faz maravilhas, falar que Jesus salva, cura e liberta, mas nós precisamos falar isso de coração, sabendo que Ele pode tudo, sabendo que Ele pode mudar qualquer história, sabendo que Ele pode fazer um milagre. A gente não pode falar de Jesus de qualquer jeito, falar, tem certeza daquilo que Ele é. E só fala de certeza quem conhece Jesus. Quem conhece Jesus sabe que tua vida tem jeito, o teu casamento tem jeito, o teu filho tem jeito, a tua doença que o médico falou que não tem cura, tem cura. Porque o Deus de milagre é um Deus de recomeço, um Deus de transformação. Às vezes a gente é preparado para situações de uma maneira dolorosa em nossa vida. Grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, tiveram que passar sofrimento para contar a tua história. Vamos pegar José do Egito, um sonhador. Um homem que nasceu rico. Jacó, pai dele era homem de posse. Mas ele foi traído pelos irmãos, virou escravo. De escravo, ele foi acusado de querer assediar, de querer estrupar a mulher de Potifar. Chegou à cadeia, chegou à prisão. Na prisão, ele foi um homem que fez prosperar a prisão. Ele interpretou sonho. Ou seja, na nossa vida tem cada fase e etapa. Não fuja das fases nem da etapa da tua vida, porque você tem que chegar com conhecimento de causa e conhecimento principalmente de Deus, quando você chegar aonde Deus quer te levar. Porque muitas das vezes a gente foge. E quando chega a benção, a gente não está preparado para receber a benção. Porque se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. Muitas das vezes o mundo faz a gente chorar, os parentes, os amigos, a situação faz a gente chorar e até querer desistir. Porém, o Deus de Israel, o Senhor dos Exércitos, quer você sorrindo. Quer você sabendo e tendo certeza que Ele está no controle da minha e da tua história. Quando você se depara com Jó falando isso, Jó realmente sabia quem era Deus, não de ouvir falar, mas de conhecer a Deus. E você, nessa manhã, conhece Deus de ouvir falar ou sabe quem é o Deus de Israel, o poder que Ele tem, o que Ele pode fazer na minha e na tua vida? Você sabe quem é o nosso Deus? Ou você só conhece Deus de ouvir falar? Gente, eu tive um grande milagre essa manhã. Eu acordei. Quantos milagres você teve essa manhã e não percebeu? Você está respirando. Quantas pessoas dariam tudo para respirar? Quantas pessoas queriam estar no teu lugar? Quantas pessoas queriam ter a oportunidade de ter uma família? Quantas pessoas queriam ter a oportunidade de ter um amigo? Quantas pessoas querem a oportunidade de ter um trabalho? Quantas pessoas
querem ter uma oportunidade de louvar e agradecer a Deus por cada manhã, por cada momento, por cada oportunidade de estar mais um dia aqui na Terra. E às vezes a gente não dá valor às coisas básicas, às coisas simples. Como é bom ter água para tomar. Como é bom poder se alimentar. Quantas pessoas comem lixo na rua. Quantas pessoas não têm o que comer. Quantas pessoas queriam ter alguém para abraçar nesse momento e nessa manhã. Quantas pessoas queriam ter se curado de uma enfermidade. Quantas pessoas queriam que um ente querido fosse curado de uma enfermidade. Quantas pessoas querem aquilo que você despreza nesse momento. Quantas pessoas querem tirar a vida e quantas pessoas dariam tudo para ter saúde e vida. A gente vê jovem querendo tirar a tua vida. E a gente pergunta por que você fez isso, por que você quis se matar. Na maioria das vezes, não tem nem explicação. Porque o inimigo cega a mente do ser humano que está longe de Deus. Quando você está longe de Deus, você é presa fácil para o inimigo te usar, para o inimigo cirandar com você aqui na terra. E nós somos momentos de juntar nossas forças como igreja e orar um pelo outro. Aquele que está de pé, cuide, vigie, ore, lute para não cair. Porque a gente vê em São Gonçalo, Niterói, se você andar pelas ruas, o número de pessoas em situação de rua aumentaram demais. E se você quiser conversar com eles, entender a história deles, vou te falar sem medo de errar. 60% são ex-cristãos. 60%. Filho de pastor, filho de missionário. Às vezes a gente pega a palavra de Deus e nossa casa está precisando de Deus. Às vezes a gente prega a palavra de Deus e nós estamos precisando de Deus, porque Deus, Ele é perfeito. E a gente precisa ser humilde o suficiente, entender que todo ser humano aqui na terra é dependente de Deus. Jesus disse, os sãos não precisam de um médico. Eu vim para ovelhas perdidas de Israel. Hoje nós somos ovelhas que precisamos do pastor celestial Jesus. Mas Deus bota homens de posição, homens de Deus, para guiar as ovelhas dele aqui na terra. Tem muitos pastores precisando ser abraçados, precisando ser acariciados e precisando ser menos cobrados por ovelha que não quer compromisso nenhum. Tem pessoas que só quer cobrar, cobrar, e o retorno dela é zero. Nós temos que orar por essas pessoas. Nós temos que pedir a Deus para fazer o operar na vida dessas pessoas. Porque se a pessoa não quiser compromisso com Deus, ore por ela. Ore por ela. Mas tem pessoas que hoje em dia estão afastando de Deus porque ela quer a exclusividade do pastor, ela acha que o pastor tem que ser só dela, ela não entende que o pastor tem a vida com outras ovelhas, tem os compromissos deles, que é a exclusividade com o pastor. Se o irmão for na igreja e às vezes não receber uma paz do Senhor, ou um bom dia, ou uma boa tarde, fala que todo mundo está de cara feia com ela. Mas por que ele não foi lá e deu um abraço nas pessoas? Por que ele não foi lá e deu a paz de Jesus nas pessoas? Porque tem muita gente que não entende que é dando que se recebe. É abençoando que é ser abençoado. É plantando que você vai colher. E tem muita gente querendo colher sem plantar nada. Nós vivemos um tempo que é guerra e rumores de guerra. É nação contra nação, reino contra reino. A gente liga a televisão,
pai matando filho, filho matando pai, as pessoas com a violência tão grande no falar, no agir, umas pessoas que não têm amor. Há uma semana atrás, chegou um homem lá no hospital, gritando com a enfermeira, gritando com a enfermeira. Eu falei, senhor, se o senhor continuar gritando com ela, eu vou te colocar para fora. Não, que eu quero ser atendido, que eu não sei o quê. A irmã dele vira para mim, esse rapaz só sabe gritar com os outros, só sabe maltratar os outros, porque o senhor tinha que ter dado uma coça nele, para ele aprender a tratar as pessoas bem. Eu falei, não, senhora, não é assim não. E a mulher falou assim comigo, nós fomos no outro hospital, nós fomos tão maltratados aqui, nós estamos sendo tão bem tratados, aqui está parecendo até o hospital particular. Eu não estou entendendo. Aí vem o padrasto dele, esse rapaz só faz confusão aqui, vocês estão tratando bem a gente. Só para você entender, a mãe dele chegou lá de pressão alta, fizeram uma tomografia na mãe dele, na tomografia, graças a Deus, não deu nada, mas a pressão da mãe dele não abaixava, o médico só queria liberar a mãe para casa quando a pressão estivesse estabilizada. E ele não aceitava isso. Ele queria que a mãe fosse embora porque a tomografia não deu nada. E está o pessoal explicando para ele que precisava estabilizar a pressão para não mandar ela para casa com a pressão alta. Ou seja, nem a cura a pessoa está querendo. Tem pessoas tão doentes emocionalmente que nem a cura estão querendo. Tem pessoas que estão querendo Deus, mas o Deus que eles querem, não o Deus justo, o Deus de Israel, um Deus que não dá a tua honra e glória para ninguém. As pessoas estão querendo um Deus que não existe, um Deus que é o mágico da lâmpada, que tem que fazer a vontade deles. E o Deus de Israel é um Deus soberano, é um Deus não tirano. Porque ele vai fazer a vontade dele, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Nós estamos num momento que as pessoas têm que entender que você é filho de Deus. E você, como filho, quando você aceita Jesus, para ser filho, você precisa aceitar Jesus, tá? Você tem que fazer a vontade de Deus. Você tem que ter amor pelo próximo. Tem que ter carinho pelo próximo. Tem que adorar a Deus, tem que ter respeito. Você não pode dividir tua adoração, teu louvor. Você não pode estar em cima do muro. Ora está na igreja, ora está no mundo. Ora está na igreja, ora está no mundo. Ora está fazendo a vontade de Deus, ora está fazendo a tua vontade. Você tem que se decidir, igreja. Como você quer milagre, presença de Deus na tua vida, na tua casa, se você não sabe o que quer. Hoje nós estamos num momento que as pessoas dizem uma coisa e quando você vê, está fazendo outra. Você não sabe quem é crente e quem não é. Você não sabe aquele que é verdadeiro e aquele que não é. Jesus convidou a gente para segui-lo, mas disse que no mundo teríamos aflições, teríamos lutas, dificuldades, nações, povos se levantam com o outro a todo momento. Mas o Deus de Israel, se você orar, ele fica feliz e vê pessoas que acreditam na bondade e na misericórdia de Deus aqui na terra ainda. A palavra de Deus está na terra ainda. Deus está fazendo milagre aqui na terra ainda. Deus está fazendo sinais e prodígios aqui na terra ainda. Deus está transformando vidas aqui na terra ainda. Deus está recuperando almas aqui na terra ainda. Deus está fazendo o impossível aqui na terra ainda. Mediante a tua fé em Jesus Cristo, mediante a tua adoração, mediante a tua renúncia, mediante ao teu afastamento do pecado. Porque o pecado não deixa a gente se aproximar de Deus. Nossa história pode ser mudada, gente. Mediante a tua fé em Jesus. Quando você falar com convicção, bem sei que tudo pode, nenhum do teu pensamento pode ser impedido na minha vida, na vida da minha família, porque você vai ver o sobrenatural de Deus acontecer quando você deixar Deus trabalhar na tua vida.
Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E o que é fé, gente? O que é fé? Fé é dom de Deus. Fé é dom de Deus. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos ser mais fortes, mais guerreiros, em busca de Jesus, em busca da nossa salvação. Fica com essa palavra, que o Espírito Santo de Deus fale em meu coração, e até uma breve oportunidade, porque aqui é lugar de você ouvir a palavra de Deus. Muito obrigado e a paz do Senhor Jesus.